Irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria nós estarmos esta noite na casa do Senhor, né? Nós estamos crescendo, aprendendo, compreendendo e louvando o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá a oportunidade de saber e crescendo, né? Aprender na palavra dEle. Eu convido os irmãos a abrirmos o livro de Ezequiel, amém? Ezequiel capítulo 39, Ezequiel 39, convido os irmãos que estão aqui na casa do Senhor, vamos ficar em pé, e você que está em casa, a paz do Senhor, e abra também em Ezequiel capítulo 39, Ezequiel 39, versículo 25 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Senhor, muito obrigado pelo momento em que estamos na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo privilégio que nós temos de aprender de Ti. Abre-nos, Senhor, as nossas faculdades, inteligências e capacidades, para que possamos entender e transmitir a Tua vontade, para que possamos ouvir, entender e guardar em nosso coração. Leva-nos cativos agora a Tua palavra, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, né? Irmãos, é muito importante um texto como esse que está aqui em Ezequiel. Ele é uma das profecias, ou ela, né? É uma das profecias mais interessantes da palavra de Deus, porque se tem algo extremamente difícil de realmente acontecer, é o retorno de Israel para a sua casa. E este é um segundo, na verdade o segundo não, o terceiro estudo. Nós já demos 2 estudos em relação a isto, né? E do estudo 7 da nossa revista. E estamos desde o domingo passado, na página 45, somente no quadrinho que diferencia a volta de Cristo para a igreja chamada arrebatamento e a volta de Cristo com a igreja chamada volta gloriosa de Cristo. E um dos pontos principais é: a igreja vai subir e Israel não estará completamente com esta profecia absolutamente cumprida quando subirmos. E quando nós voltarmos, nós voltamos com Cristo para salvar Israel. E tudo em relação
a algo chamado território. Então é muito interessante, obrigado minha irmã, Deus abençoe. Então é muito interessante esse ponto, porque a gente tem que ter na cabeça exatamente o seguinte: quando o Senhor prometeu que aqui está em Ezequiel, Israel já estava em frangalhos. Israel não era mais literalmente uma nação com o seu território habitando em segurança. Eles jogaram fora, irmãos, tudo que Deus tinha dado, através de profecias que se cumpriram. Em primeiro lugar a Abraão, depois a Jacó, depois a Isaac, e que teve a sua maior expansão territorial e de poder com o rei Salomão. Aqui, eles estavam no pesadelo do cativeiro, e para que isso se cumpra, somente um grande milagre, somente um poder sobrenatural, para que esta profecia se cumpra. E isto acontecerá no final da grande tribulação. Vamos então, por gentileza, aos slides. Nós vamos de onde nós paramos, numa recapitulação rápida, né? Sim, mãe? Ezequiel 39, 25 em diante. Então, a questão territorial de Israel começa com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que tinham ouvido a promessa de que Deus daria a terra a todos aqueles povos. Só que Deus disse, com calma, Davi, vamos com calma. Só que Deus disse de forma muito clara, que o povo ia passar pela escravidão. Após passar pela escravidão, no quarto século, ou seja, na quarta geração, não quarto século, aí sim sairiam do Egito, e aí teria a conquista definitiva da terra. E isso aconteceu com Josué. Então, ali no ponto 4, nós temos a conquista e a expansão territorial, alcançando o máximo na monarquia. Infelizmente, o Estado, a grande monarquia de Israel, se dividiu ao meio, e aí nós tivemos o reino do norte e o reino do sul. E aí, infelizmente, foram atacados por povos que estavam ao redor, perderam o território que Deus tinha dado a eles, e após perderem o território, infelizmente, o que eles tinham de esperança era exatamente o seguinte: um retorno, mas sem a devida independência. Eles retornariam à terra, mas sem a devida independência. Quem mostrou isso para eles? Deus mostra isso ao profeta Daniel. E aqui você tem aquela estátua famosa, né, do rei Nabucodonosor. E Deus diz: ó Daniel, a estátua representa todo o conjunto de impérios e a história mundial. E o que vai acontecer é, bem, você está vivendo no momento da cabeça de ouro, que é o Império Babilônico. Mas o Império Babilônico não vai resistir, ele vai cair e vai ser conquistado pelos braços ali de prata, que é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa vai cair e será conquistado pelo ventre de bronze, que é o Império Greco-Macedônico. E este, por sua vez, também não resistirá e vai cair, e será conquistado pelo maior império de todos os tempos, que é o Império Romano. E aí representado pelas pernas de ferro. Depois disso, nunca mais haverá um império único e tão potente. Haverá uma certa unidade e
polarização, porque você tem pés que parte deles são de barro e parte são de ferro. E aí alguns interpretam como a polarização Estados Unidos e União Soviética, e depois os 10 dedos, que significa literalmente a globalização para alguns. Eu creio que Daniel ficou com o coração abalado, né? Quando ouviu falar disso, porque ele entendeu que era não só a história do mundo, mas a história também de Israel. Ali, em ponto nenhum, Israel seria de novo independente. Seria de novo independente. Por isso que a profecia de Ezequiel é fundamental. Porque a profecia de Ezequiel vem depois de Daniel, historicamente, e Ezequiel é que diz que nesse período aí dos 10 dedos, o povo voltaria e o próprio Deus os traria. E o próprio Deus os santificaria. E o próprio Deus os tornaria a dar paz para eles no território. Daí a profecia de Ezequiel ser fundamental. As profecias se cumpriram à risca, tanto é que a primeira, vamos juntos, filho, exatamente ali no ano de 587, né? A segunda, ano de 536, cuidado com essa parte, porque aqui eles começam a retornar para a sua terra, mas eles iam retornar sem a independência, com Esdras, Neemias, Zorobabel. Depois, em 333, Alexandre o Grande conquista o mundo, e em 66, nós temos literalmente o Império Romano dominando toda aquela região. Houve sim um período de 100 anos de independência através da revolta dos Macabeus. Mas no ano 60, Marco Aurélio entrou, acabou com os Macabeus e trouxe toda aquela região para o Império Romano, né? Para o Império Romano. Agora, irmãos, Jesus vem. E Jesus, nele se tem a expectativa que ele destruiria tudo e cumpriria a profecia de Ezequiel. Eles tinham essa noção. Eles desejavam o filho de Davi. Por isso que Jesus era chamado sempre bem Davi, ou filho de Davi. E eles tinham a certeza que Ezequiel, capítulo 39, seria cumprido por Cristo. Cristo viria e dominaria, seria cumprido por Cristo. Mas infelizmente, além de não cumprir, ele morre numa cruz, e ele ainda diz: passe por gentileza, filho, agora sim, um pouco mais rápido, que o templo seria destruído. E conforme as imagens que vamos ver agora, sim, o templo foi destruído, né? Tito invade, Tito arrebenta, e próximas imagens, filho, veja que não fica pedra sobre pedra, e olha que interessante, além de tocar fogo em tudo, ainda levam a menorá, e esse fato histórico, ele é representado ali em Roma. Vamos lá? Você tem o Arco do Triunfo de Tito, que é um documento histórico importante, e ali do lado você tem essa imagem deles levando a menorá como símbolo de uma grande conquista. Eles colocaram fogo, só um pouquinho, Davi, isso. Eles colocaram fogo no templo porque disseram que entre as paredes do templo tinha muito ouro. E aí é derreter o ouro e levar, né? Mas Jesus realmente já tinha avisado. Muito bem, quando o Império Romano toma de volta, aqui no ano 70, os imperadores romanos deixaram os judeus ainda vivendo por lá. E aí o que acontece? Vamos juntos? Olha que interessante. No ano de 132 surge um zelote. Os irmãos se lembram quem eram os zelotes? Os zelotes eram judeus da área militar e que lutavam pela independência de Israel.
E esse homem chamado Bar Corba, ele em 132, ou seja, Jerusalém foi destruída em 70. 132, 70 para 132, são 62 anos. 62 anos depois, há uma revolução dentro de Israel, promovida por Bar Corba. Esse era um homem militar tão inteligente, tão estratégico, que ele foi confundido com Cristo. Disseram, o que morreu na cruz não era Cristo não, era mentira, mas Bar Corba é. Tanto é que alguns judeus, e principalmente o sumo sacerdote na época, conseguiu convencer o próprio Bar Corba que ele era o Cristo e que ele salvaria Israel. Gente, esse homem foi na história dos anticristos, porque Jesus disse, vários virão em meu nome. Ele foi o primeiro a se destacar dentre os vários. E olha que interessante, do ano 132 ao 135, ou seja, 3 anos, ele torna Israel independente. E é interessante o que ele faz, por quê? Vamos juntos, próximo slide. Está vendo ali do lado o slide 1? Esse slide era a região da Palestina, da Judeia, na época de Cristo. Bem dividida em Judeia, Galileia, Pérea, Decápolis, tá bom? Olha o que Bar Corba fez. Ali a mesma região, e de azul foi o que ele conquistou. Se você parar e pensar, olha que homem estratégico esse. Ele simplesmente em 3 anos, ele pega 1/3 do território. Praticamente quase 1/3 do território. Se os romanos não viessem e não arrebentassem, ele conquistava o resto, porque o reinado dele é o de azul ali, ó. Equivalente à Judeia e a Jerusalém. Equivalente à Judeia e a Jerusalém. Gente, se em 3 anos ele fez isso, ele precisaria de no máximo 8 anos para conquistar tudo. Olha que homem terrível esse homem. Vamos lá, próxima. Ele deu uma certa paz e liberdade. Ele cunhou moedas, está vendo o que é isso? São as moedas na época de Bar Corba. Gente, quem cunha moedas é porque tem o poder sobre a região. E aí você compra e vende com a moeda do indivíduo. Ele chegou a fazer negociação internacional, porque quem vinha de fora para negociar com aquela parte de Israel ali embaixo, comprava e vendia na moeda que ele cunhou. Olha o poder desse homem. Já não era mais o denário romano. Se lembra que Cristo, quando perguntaram para ele se era lícito pagar imposto, ele diz, de quem é a esfinge? Disseram, é de César. Então dá a César o que é de César. Ele é que domina aqui, o poder econômico é dele, mas dai a Deus o que é de Deus, né? Então, olha o poder econômico. Para você cunhar moeda, você tem que ter literalmente na localidade o quê? Paz social, comércio, independência, tá? E obviamente mercadoria circulando, e poder militar. Por isso que todo mundo quase que acreditou piamente que ele era o Cristo. E que ele ia dominar o resto do território, dominar o mundo inteiro. Olha que fantástico, hein? Vamos lá. Agora, com muita calma. Eu preciso que você leia comigo. Ele teve a independência? Teve a independência. Mas aí os romanos vieram, trouxeram muito mais legiões, Luís, do que no ano 70, acabaram com Jerusalém. Porque no ano 70, André, eles arrebentaram Jerusalém, mas deixaram os judeus reerguerem.
Aqui eles fizeram questão de acabar com Jerusalém e construir uma cidade romana e deram nome para a cidade romana no lugar de Jerusalém de Aélia Capitolina. E fizeram o seguinte: acabou, judeu nenhum mais pisa aqui. Eles disseram, não adianta deixar judeu em Jerusalém. Primeiro vamos mudar o nome, para nunca mais existir Jerusalém no mundo. Segundo lugar, tira judeus, porque deixar judeu aqui é fria. Irmãos, à medida que o tempo passava, se tornava cada vez mais impossível o cumprimento de Ezequiel. O cumprimento de Ezequiel. E olhe que interessante, nesse momento histórico, vamos para o próximo, por gentileza. Você tem vários imperadores sucedendo, até que no ano 313, chega ao domínio central e a imperador Constantino. E Constantino é influenciado por sua mãe Helena. Helena era uma cristã assim fanática. Fanática. E Helena, obviamente, tentou colocar no coração de seu filho um pouco do cristianismo. Quando Constantino vence a Magêncio na grande guerra por Roma, ele tem um sonho, segundo o que dizem. E ele vê no sonho o símbolo da cruz. E ele ouve alguém nesse sonho dizendo, se você lutar sob esse símbolo, você vencerá. E segundo a tradição, ele manda pintar em todos os escudos dos romanos o símbolo da cruz, e segundo a tradição ele vence. E aí o que ela acontece? Bem, ele começou a tolerar o cristianismo. Vem um edito da parte dele, chamado Edito de Milão. Não foi ele que colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas vem um Edito de Milão, e ele, no Edito de Milão, ele tolera a presença do cristianismo. Só que ele tolera da seguinte forma: investindo dinheiro, dando templos, investindo dinheiro, dando templos e investindo dinheiro. E aí o que acontece? A mãe dele, cristã fanática, disse, temos que ir para Jerusalém e cuidar de Jerusalém. Constantino vai para Jerusalém, e Constantino enche de igrejas cristãs em Jerusalém. Aí começa uma loucura cristã por Jerusalém. Cristãos começam a olhar para Jerusalém e dizer, olha, aqui já está se materializando a nova Jerusalém, numa interpretação errada. E são doidos com Jerusalém, e aí o problema judeu aumenta, sabe por quê? Porque olha que interessante, quem está fora e foi expulso de Jerusalém? Judeus. Quem agora domina Jerusalém? Cristãos. E quem é que na Idade Média, nesse período aí, nasce, cresce e se desenvolve? O islamismo. Maomé. Quem é que entra na Europa para dominar a Europa? Os islãs. Adivinha quem é que agora olha para Jerusalém e diz, vai ser nossa? Os islâmicos. E aí, olha que interessante, vamos lá. Aqui vem aquele relato de que destruiu e etc. Aí 313, o imperador Constantino entra e faz ali, e agora de 313 a 634, Jerusalém fica na mão de cristãos, que é o Império Romano. Só que, olha o ponto 4 ali, os exércitos muçulmanos invadem Jerusalém em 634, 4 anos, conquistam Jerusalém,
E para dizer que aquilo era deles, eles vão lá no Monte Santo, onde tinha o templo de Salomão e que foi destruído, e constroem o Domo da Rocha, que é um ornato fantástico para dizer: somos nós muçulmanos os donos disso aqui. Então, do ano 313 ao 634, domínio cristão. Só que quando os islâmicos entram, Jerusalém passa agora ao domínio o quê? Otomano, ou seja, dos islamitas, os islãs. E aí o que acontece? Olha que fera, cruzadas. Por quê? Porque aí os papas chamaram a população cristã para tirar os islãs de Jerusalém. E aí, meu amigo, são 10 cruzadas, 2 séculos de cruzada, morte de muita gente, e Jerusalém, ora ficava na mão de cristãos, ora na mão de islâmicos. E uma briga por aquele lugar. Nesse meio tempo, quem é que vai chegando devagarzinho lá no norte, para tentar repovoar sua terra? Adivinha quem vai chegando? Lá no norte, um pouquinho de judeus. Aí eles matam, aí outro pouquinho de judeus chega, eles matam, e depois outro pouquinho de judeus chegam, matam. E aí a briga ficava entre cristãos e o quê? Muçulmanos. Cristãos e muçulmanos. Até que, pode virar a página, deixa eu mostrar para vocês a questão do Domo da Rocha, né? 691, para dizer da glória do Islã. Olha que construção foi feita. Por gentileza, meu filho, olha que construção foi feita, né? Vamos lá? Os árabes massacram, volta, os árabes massacram os cristãos, massacram o restante dos judeus que estavam querendo chegar, e o califa Abdel Malik, simplesmente no local onde estava o templo judeu destruído, ele cria esse monumento ao islamismo que está lá até hoje, o Domo da Rocha. A outra foto, você está vendo ali, aquilo tudo ali, isso, é a fachada do monte onde estava o templo. E o Domo da Rocha está lá no centro, né? Como que dizendo, a gente é que domina. Continue, Davi. Olha que interessante o próximo slide, ali embaixo, Jerusalém. Olha o Domo da Rocha, mais pertinho, olha a estrutura do Domo da Rocha, dentro dela realmente tem uma rocha, de onde eles dizem que Maomé saiu voando numa mula sagrada para receber dos céus todos os discernimentos de Deus, tá? Então ali é o monte sagrado também para eles. Muito bem, voltando à matéria, continue. O período das cruzadas foi aquele período em que você tem todo um povo cristão tentando recuperar Jerusalém. Fracasso completo. Meus irmãos, só 2 cruzadas recuperaram Jerusalém, o resto tudo, morreu Deus e o mundo. E o pior, teve uma cruzada que de forma inconsequente pegaram crianças pequenas e disseram, não, deles é o reino do céu, não vão matar. Uma carnificina, uma vergonha, né? Depois veio o período dos mamelucos, domínio literalmente dos otomanos, né? Depois do período dos mamelucos veio o período otomano, né? E aí fincaram perna mesmo lá dentro. Ou seja, os islâmicos dominaram Jerusalém até 1918. E se você tem muçulmanos dominando de 630 a 1918, vai ter judeu lá dentro? Vai se cumprir a promessa?
À medida que o tempo passava, ninguém acreditava na promessa sendo cumprida. Mas Deus não é homem para que o quê? Nem filho do homem para que quê? Amados irmãos, 1918, quem é a grande potência do mundo? A Inglaterra. A Inglaterra. Preste atenção agora que você vai ver o que Deus faz. Gente, é fantástico, como Deus é dono da história. Quem mandava no mundo em 1918? A Inglaterra. Por quê? Porque literalmente ganhou a Primeira Guerra Mundial. Os ingleses. Tá? E obviamente, junto com os Estados Unidos, ganharam a Segunda Guerra Mundial. E aí, a Inglaterra, que era, olha que interessante o que é a vida, dominada por banqueiros, o quê? O quê? Judeus. Os banqueiros judeus olharam para ela e disseram assim, calma, Davi. Disseram assim, vamos cuidar do meu povo? Mas não tem interesse de cuidar do seu povo. Então tá bom, eu vou para um outro local, com meu dinheiro, que cuide do meu povo. Irmãos, se o povo judeu sair de onde ele está, por exemplo, dos Estados Unidos, acabou os Estados Unidos. Da França, acabou a França. Da Itália, acabou a Itália. Meu Deus, pastor, agora eu estou entendendo porque eles vão ser perseguidos na grande tribulação, porque eles vão voltar todos com as suas riquezas. O mundo empobrece. Vão vir para cima deles. Sim. E aí é que Jesus desce. Irmãos, presta atenção que coisa linda. Vamos juntos. Aí, a Inglaterra, como mandava no mundo, tal como os Estados Unidos hoje, basta os Estados Unidos falar, todo mundo baixa a orelha. E acabou. A Inglaterra, como mandava no mundo, disse assim, a partir de agora, eu cuido do mundo chamado Palestina. Do território chamado Palestina. Eu é que cuido lá, vai ter o meu mandato britânico. Eu vou cuidar, eu vou ditar as regras, ninguém mais. Agora, por trás deles, obviamente, quem é que estava comandando tudo? Judeus. Judeus, óbvio. Com calma, quem é que vai voltando para a sua terra? Quem? Judeus. Irmãos, o que acontece? Em 1947, é criado o Estado judeu. Numa reunião da ONU, presidida por quem? Oswaldo Aranha, um brasileiro. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, olhe que fantástico. Olha que fantástico. Próximo slide, filho. Veja, por gentileza, você está vendo ali todo o Estado de Israel, chamado Palestina? Olha que interessante, de 1920 a 1947, está vendo os pontinhos laranjados? Você consegue aumentar um pouco, Davi? Só um pouquinho? Aumenta o quadro, só para você. Está vendo os pontinhos laranjados? São poucos, né? Mas de 1920 a 1947, são esses os judeus que retornaram, protegidos pelos ingleses. Veja que aqui embaixo tem o Egito, do lado da Transjordânia, lá em cima a Síria, um pouco mais em cima vai ter o Líbano. E aí o que acontece? Vamos lá. Acompanhe agora comigo a maior loucura de todos os tempos. Por gentileza, Davi. 1946. A Inglaterra sai, ela renuncia, porque os judeus disseram, agora você sai e agora é com a gente. 1947, um dos
maiores momentos da história da ONU, tem o reconhecimento do território do povo de Israel. Em 1948, um maluco, coloque Davi, chamado Davi, não podia ser outro nome, tá? Esse doido, com aquele pouquinho de gente ali, disse: tudo isso é nosso. E ele declarou a independência de Israel. Louco, 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 louco. Mas só podia ser um Davi da vida. E aí, o que acontece? Davi, meu filho, volta. Aquela parte ali, 1948, amplia. Isso tem que ser lido. Declaração de independência de Israel. Um dia após a declaração de independência de Israel por Davi Ben-Guri, olha o que acontece. Exército dos 5 países árabes do lado. Egito, Síria, Transjordânia, Líbano, Iraque, invadem Israel. Davi Ben-Guri, ele tinha exatamente nada mais que poucos canhões. O mais forte exército estrangeiro que invadiu foi o da Síria. Apareceu para o general sírio um homem resplandecente e disse: volte. Isso está gravado no YouTube. E ele disse: eu tive que voltar. Quando ele voltou, o restante voltou. Ninguém toca em Israel. Ninguém toca em Israel. Gente, Deus é Deus. Em 3 anos, Ele fez o que mais de 1000 anos de história não tinha acontecido. Agora calma, que o mais interessante vem agora. Olha ali, por gentileza, o próximo gráfico. Davi, eu preciso que agora você amplie. Tá bom? Vamos lá, isso. Olha como ficou o Estado de Israel depois dessa briga. Você se lembra que era bem pouquinho? Bem pouquinho? Pois é. Agora, Israel é o amarelo. O verde são os árabes. Olha o tanto de território que eles conquistaram. Olha o que Deus fez por eles. E de vermelho é Jerusalém, que é região internacional, até que o Senhor volte e coloque as coisas no devido lugar. Tá? Então, olha, agora volta a imagem correta, filho. Olha que interessante. Olha como mudou o quadro. Olha o tanto que ampliou o território judeu em 1948, após as guerras de independência. Continuando a história, olha que fantástico. Guerras entre árabes e Israel, porque os árabes não iam deixar isso de graça. Foi criado em 1959 a Al-Fatah, que é o Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Todas essas guerras foi para reconquistar os territórios que Israel conquistou. 1964, criaram a Organização para a Libertação do Estado da Palestina. Todo mundo sabe quem é Yasser Arafat, né? Vamos lá. 1967. Gente, essa é uma das guerras mais fantásticas de todos os tempos, a Guerra dos 6 Dias. Vem cá, mamãe, rapidinho. Não lembra de tudo, né? Irmãos, essa guerra, Egito, Cisjordânia, Jordânia, Síria,
e outros países árabes vieram contra Israel. Israel ainda não tinha muita força militar, mas ninguém sabe de onde surgiram aviões que ninguém sabe de onde veio. Abateu tudo. Abateu tudo. Ninguém compreende isso até hoje, irmãos. Ninguém compreende isso até hoje. A gente sabe de onde vieram os aviões, né? Porque basta só um anjo, né? Agora, você está vendo o tanto que os árabes se organizaram para tentar de volta o território. Continuando, próximo. 1973, a guerra do Yom Kippur, essa foi a guerra mais baixa do mundo. Porque o Yom Kippur é aquele dia em que eles param tudo para o dia da expiação. Os árabes souberam, vieram em cima. O próprio Deus matou o exército inteiro árabe. 1967 teve a Intifada, continue, e a consequência de tudo isso foi: Israel se solidificou cada vez mais no seu território. Acompanhe agora, por gentileza, esse gráfico. Irmãos, está vendo o verde? São os árabes. Os pontinhos de preto lá em 1918 são os israelenses. 1947, o ano da independência. Ó como já aumentou. 1960, ó como está. 2015, ó como eles estão. Não tem para onde. Deus prometeu. O Senhor prometeu. E olhe que interessante. Vamos agora, por gentileza. Então, já se cumpriu? Não. O maior problema é isso aí, ó. Jerusalém. Dê uma olhadinha. Aí está a planta de Jerusalém. Volta Davi. Davi vai identificar agora o monte do templo. Aqui, ainda, Davi volta, calma. Ainda está ali o ícone islâmico. Mas ali vai ser construído o terceiro templo. Presta atenção. Adivinha quem está do lado de Jerusalém, que é considerada do lado do templo? Ali embaixo, o bairro judeu. Agora, adivinha quem também está do lado? O bairro muçulmano. Está entendendo? O bairro muçulmano. Por isso que nós cremos, antes Davi, por isso que nós cremos, que o terceiro templo vai ser construído, não derrubando o domo da rocha, mas ao lado do domo da rocha. Porque o anticristo vai fazer um tratado de paz, envolvendo muçulmanos e israelenses, e nesse tratado vai ter ali do lado o quê? O terceiro templo. E obviamente os dois terão acesso a esse lado sagrado, e daí um período de paz. Mas pastor, isso é uma blasfêmia para com o local do templo. É. Porque será que Jerusalém é chamada no Apocalipse de Sodoma e Egito? Por que será? Porque vai transigir com as religiões falsas. E o próprio Apocalipse diz, Sodoma e Egito, o local onde crucificaram o Senhor. Então só quem vai limpar Jerusalém é quem? Na volta gloriosa com a igreja. Agora, adivinha quem está ali do outro lado da cidade, numa parte menos importante, com menos dinheiro, mas quem está por lá, porque sempre brigou pela cidade, ali ó, está vendo? Os cristãos, bota lá Davi,
Próximo. Os cristãos ocidentais. E ali embaixo, o cristianismo oriental. Só um pouquinho. Para quem não sabe, a igreja cristã se partilhou no meio no ano de 1054. Ficou um papa para cá e ficou a outra igreja para cá. Aqui a católica apostólica romana e desse lado a ortodoxa grega. Tá? E um excomungou o outro. A briga por Jerusalém é tão séria que aqui em cima estão hoje os cristãos ocidentais e lá embaixo os cristãos orientais, que sempre brigaram por Jerusalém, e Jerusalém é um território internacional. Por isso que dá para visitar Jerusalém, você que é cristão. Tá? Mas Jesus vai descer com os pés ali, na frente do Domo da Rocha, no Monte das Oliveiras, vai salvar Israel, e aí sim, vai entregar para Israel o que é dele. Agora, as profecias de Ezequiel estão se cumprindo? Estão. Mas pastor, como é que vai se cumprir completamente? E isso tudo vai ser só de Israel, e eles ainda vão morar em paz, se a vida deles é pancadaria, até hoje. Você acha que aquele território que eles têm todinho é pacífico? Irmãos, um bebê judeu, ele mama no seio de sua mãe, com uma arma na outra mão, para se defender. Acorde. Eles não têm paz, eles vivem em susto. Mas veja agora o que o Apocalipse diz que vai acontecer. Juntos, Davi. O Apocalipse prometeu, ali embaixo, pode ir passando, ali embaixo, que Israel seria o quê? Israel teria de volta o seu território. Perde o território completamente em 587. Em 536, volta com Esdras, Neemias e Zorobabel. Vai repovoando na época do grego. Continua repovoando em Roma. Aí na época de Roma, perde tudo, como nós vimos, por causa de Bar Corba. E aí o que acontece? Gente, quem é que vai conseguir, pode continuar, Davi, continue. Quem é que vai conseguir cumprir a profecia de Ezequiel, se não tem até hoje como isso acontecer? Vamos lá? A profecia será cumprida na grande tribulação da seguinte forma. A grande tribulação começa depois que a igreja sai. Né, Davi? Vamos lá? Período de 7 anos. A igreja sai, e para que a grande tribulação comece, olha o que vai acontecer ali embaixo. Tratado de paz. Segura. Tratado de paz feito por quem? Envolvendo quem? Então, feito pelo anticristo. Envolvendo quem? Quem simplesmente não se dá bem, desde H e Sara. Israel e Ismael. Desde H e Sara. E outras nações. Aí todo mundo vai dizer, tem paz e segurança. Tem paz e segurança. Aí a igreja sobe. Alguns dizem que a igreja vai ver o tratado de paz. E aí sobe. Outros dizem que o tratado de paz só pode ser feito depois que a igreja sobe. Nós não temos certeza biblicamente do momento exato. Tá certo? Mas uma coisa a gente sabe. O anticristo vai ser dignificado por esse tratado de paz, e para que ele comece a agir livremente, a igreja tem que subir. Então, quando Israel e palestinos fizerem esse tratado de paz,
Meu irmão, arruma as malas, chegou o momento de se encontrar com o Senhor. Talvez isso aconteça antes, e o tratado de paz depois, e o arrebatamento. Tá? Por isso que os 5 tratados de paz que iam sendo assinados, inclusive o pai da minha mãe, o vovô Orlando, pastor Orlando, ele disse, opa, Jesus está voltando, estão quase conseguindo assinar o tratado de paz. Mas aí quando quase assinaram, um israelense esfaqueou um líder judeu que ia assinar o tratado de paz. Então é muito difícil, isso é algo que vai acontecer e não sabemos. O que sabemos é o seguinte, assinou o tratado de paz, prepara as malas que Jesus não demora nada. Que aí o anticristo vem e para que o anticristo trabalhe livremente, a igreja tem que ser arrebatada como nós já vimos. Eu pessoalmente creio que antes do tratado de paz a gente sobe. Agora, adivinha quem é que no meio da grande tribulação quebra o tratado de paz? O anticristo. E ele quebra por quê? Porque com o tratado de paz, os israelitas vão voltando todos para a sua terra. E se vai voltando, a riqueza vai voltando. O mundo vai ter problemas. Vão vir para cima para arrebentar Israel. Vão vir para cima para arrebentar Israel. E um dos motivos é econômico. Próximo, Davi. E aí, quando vierem, entrarem no templo, Israel começar a gritar, porque está sendo arrebentada, seu irmão mais velho desce, com a igreja, coloca os pés no Monte das Oliveiras, ele se fende e abre, e Israel é toda salva, e reconhece a Cristo. Isso é a luta do Armagedon. Aí está o Armagedon. Agora o Armagedon não é uma luta só não, é uma série de lutas, é uma campanha militar, que vem do norte descendo até o sul. Vou ver se eu consigo encontrar os áudios de Apocalipse sobre o Armagedon e mando para os irmãos ouvirem. Vem descendo do norte até o sul, e aí nesse momento é quebrado o tratado de paz. O anticristo mostra suas garras, vem para cima de Israel, e aí sim, a igreja, irmãos, desce com Cristo, para livrar Israel. Tá? Então são momentos bem diferentes. Não há como coincidir. Não tem como a gente estar aqui junto com Israel para ser salvo no final da grande tribulação. Quem acredita no pós-tribulacionismo diz que aí Jesus volta, arrebata a gente, bate no céu, aí volta de novo para salvar Israel. Não tem como. Não tem como. São momentos muito diversos. Vamos juntos. Agora o cumprimento. Irmãos, comprem esse livro. É da editora chamada, comprem esse livro, estou falando sério. É um livro fantástico. Olha como vai ser o território de Israel. Está vendo o território? Está vendo ali algum árabe? Dê um plus aqui, Davi, aumente para que possamos ver. Aí é o território depois que Jesus desce. Depois que Jesus desce, esse é o território de Israel. Lá em cima. A própria Bíblia, em Ezequiel 38, você já leu? Divide. Lá em cima, Dan, Aser, Naphtali, Manassés. Está ali, ó, o Mar da Galileia. Efraim, Ruben, abaixa, Judá. Aí vem o local que é a propriedade do príncipe, aonde Jesus estará. Aí vem Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. Olha que fantástico. Aí o Mar Morto. Deixa eu te mostrar agora. Volte, por gentileza.
Ali do lado está a divisão que Josué fez. Está vendo a divisão que Josué fez? Olha como é diferente. Não tem ninguém no lado oriental. Todos estão do lado ocidental do Rio Jordão. Todos. Quer ver? Vou te mostrar. Vamos lá, Davi. Dan. Olha lá, Dan. Está lá em cima, né? Olha onde era Dan. Olha para onde Dan vai ficar. 2 é Aser. Aser é debaixo de Dan. Olha onde Aser era. Lá em cima. Ficou quase com o mesmo território. Depois vem Naftali. Olha onde era na época de Josué, Naftali. Está vendo? Onde era Dan. Vai ficar embaixo. Depois vem, eu estou ruim para ver, Manassés. Gente, Manassés tinha Manassés, olha lá, ocidental e Manassés oriental, do outro lado, Davi, isso. Pode clicar de novo. E no meio está o Mar da Galileia. Que interessante, né? Espera aí. Manassés agora vai para perto do Mar da Galileia. E Zebulon e Issacar saem aqui para baixo. Por que será? Porque Manassés e Efraim são filhos de José. E Jacó profetizou Ezequiel. E na divisão das terras, o território ficou errado. Quem tem que ficar do lado do Mar da Galileia, que é riquíssimo, e quem tem que ter direito às delícias da terra, às profundezas da terra, você já viu a profecia de Jacó para os filhos de José? Por isso que ali está agora, não Issacar e seu irmão, mas Efraim e Manassés. Tanto é que 5, abaixo de Manassés está Efraim. Olha onde Efraim estava. Lá embaixo. Quem fica no melhor do território, né? Agora, Rúben é erguido novamente. Pastor, mas Rúben estava lá do outro lado. Não está mais. Porque Deus nunca quis ninguém lá do lado oriental. Só do lado ocidental. Pastor Fernando falou disso na primeira semana de aula. E adivinha quem fica com o mais profícuo e melhor do território? Judá. Judá já tinha esse território. E é quase todo o território de Judá mesmo. Porque ali no meio agora, ó, coloca ali, ó, é o território do príncipe. Que Jesus vai reinar na terra. E aí lá embaixo, Benjamim sai de cima e vem para baixo. Depois vem, ali é quem? Simeão. Simeão sempre foi do lado ali de Judá mesmo, ali, e isso. Abaixo de Simeão vem Issacar, que sai da posição privilegiada lá de cima, de vermelho, ó. Zebulon, que sai da posição privilegiada lá de cima, que é dos filhos de José, e Gade. Nem Dan perde o território. E aquela parte azul, por que eles perderam? Porque ali não é para Israel. O desejo do Senhor sempre foi que o território fosse completamente ali embaixo. E quer ver o lindo? Olha o que Ezequiel diz, e vai acontecer. Aqui está
uma outra figura do território no milênio. Eu tirei da Bíblia Jeffrey. Irmãos, presta atenção. Essa é a melhor Bíblia de interpretação de profecias de todos os tempos. Quem puder comprar, compre. É fantástica. Agora, por que não fazem tanto anúncio dela? Que é pentecostal, né? Sabe como é que é, né? O preconceito com a gente. Vamos embora. Eu vou recortar, volta Davi. Eu vou recortar aquela parte abaixo ali. E olha como vai ser o território depois que Jesus descer e governar. Vamos ver como é que é o território do príncipe. Vai ter a terra dos sacerdotes. Vai ter o templo. A parte do príncipe, de onde Jesus governa tudo. E a cidade sagrada. Ninguém deixará de ter absolutamente tudo. E preste atenção, aqui se cumpre o que Deus prometeu a Abraão e que Jacó profetizou. E é nesse momento histórico que Jesus desce com os pés sobre um monte das oliveiras e salva. E que destrói o anticristo, o falso profeta. E que prende o diabo por 1000 anos. Ele dá as cartas. Porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E olha que fantástico. Aí nesse momento, ocorre o que está em Ezequiel capítulo 25. Vamos ler? Ezequiel capítulo 39, do versículo 25 em diante, quando diz. Então aquelas fotos, aquelas imagens, fotos não, né? Imagens, são exatamente como será o território de Israel, à luz da descrição de Ezequiel 37, 38 e 39. E aí se cumprirá Ezequiel 39, 25, dizendo: portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, me compadecerei de toda a casa de Israel e zelarei pelo meu santo nome. Levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem ter quem os espante. Sabe por que desde Dan até Gade lá embaixo, eles estarão em segurança? Porque no meio da terra está o território do príncipe, daquele que regerá todas as nações. E todos virão a Jerusalém para comer da árvore da vida e se alimentar e viver eternamente. Adivinha quem estará com ele, governando o mundo inteiro? O rei da Arábia Saudita? O presidente da França? O primeiro-ministro da Inglaterra? Talvez eles sejam nossos secretários, porque eu e você seremos reis e sacerdotes. Como reis governaremos a terra com ele, mas como sacerdotes teremos a função de fazer com que todos saibam e andem de acordo com a sua lei. Quer um conselho? Aprenda Mateus, Marcos, Lucas e João. Decore. Ali estão as leis do reino. Elas são universais. O
conhecimento do Senhor encherá a terra. Virão a nós para aprender conosco sobre Deus. Estou brincando não, estou falando sério. É bom pegar a tua curta vida de hoje e enfiar o máximo da palavra de Deus. Porque lá no céu nós seremos como Ele, mas não se engane. Nós teremos galardões diferentes. Quem menos se dedicar aqui, e quem menos souber aqui, menor responsabilidade tem no céu. Você nunca entendeu isso, meu amado irmão? Ou você e eu estamos pensando que a vida eterna é monotonia. Galardão é galardão. E ele virá e quer um conselho. Não se mata aqui na terra, não. Porque aqui é no máximo 120 anos. Vai formar tesouros para a eternidade. Eu não sei onde nós estaremos. Papai sempre brincou dizendo, eu acho que brincou sério, dizendo que ia pedir para Cristo voltar para o Gama. Sério, ele sempre falou isso. Tu acha que é brincadeira? Ele quer governar o Gama. Ele já está aguardando só a ressurreição. Vamos lutar nós. E olha que lindo. Versículo 27. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face. Olha que lindo, olha que lindo, o que hoje nós temos, eles terão nesse dia, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Eu e você já temos. Espírito Santo já habita em nós. Mas vai ser derramado sobre Israel nesse momento. Nesse momento em que Deus os salvar, vai ser derramado sobre eles o Espírito Santo. Coisa que eu e você já temos. Que já foi derramado sobre nós. E que coisa fantástica. Agora, rapidamente, para que você entenda. Tem gente que interpreta errado a palavra de Deus, e ele pega a mesma expressão e diz, olha aqui, aqui é que Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então, Israel e igreja é a mesma coisa. Não. Aqui é promessa específica para eles, de algo que nós já temos e já usufruímos. E aí sim, haverá um só povo e um só pastor. Aleluia. E nós louvaremos o nome dele para todos sempre. Escute, a promessa de Ezequiel ainda não se cumpriu. Mas no dia em que nós descermos com ele e virmos tudo isso, ele destruindo
o anticristo e o falso profeta e prendendo o diabo. E estabelecendo seu reino aqui em Jerusalém. E dando a terra a cada uma das tribos. E de lá regendo toda a terra. Você vai se lembrar desse estudo. Você vai se lembrar desse dia. E você vai dizer: que Deus é esse? Que grande Deus! Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Oh Deus maravilhoso! Senhor, tu dissestes que não esconderia nada de teus amigos. E que bom que tu não nos chama mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Ó Deus, naquele dia nós queremos estar. Nós queremos estar não somente, ó Deus, no momento das dores e do sofrimento, mas no dia do arrebatamento, no dia da coroação, no dia, Senhor, das grandes bodas do Cordeiro, e no dia em que tu has de descer, para salvar teus irmãos de sangue. Ó Senhor, nós queremos ver o dia da descida da grande Jerusalém. Nós queremos ver o cumprimento de Ezequiel. Ó Pai, era impossível, mas hoje nós já vemos as tuas mãos encaminhando tudo. Portanto, bendito seja o teu nome. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Ele é Deus, né? Ele é Deus.